amadurecimento de Pedro no Evangelho, a sua convocação, o seu trabalho. E vamos desembocar no ponto mais importante da vida de Pedro, que é aquele ponto em que nós tanto questionamos, que são as negações de Pedro. Então nós poderíamos chamar a palestra de hoje, como está aí no material que nós distribuímos para vocês, a palestra de hoje se chamará, então, ou se chama, As Negações Amorosas de Pedro. E nós já poderíamos questionar logo de início, por que negações amorosas? Parece que Pedro realmente negou Jesus. E não foi um ato de amor. Nós sempre o condenamos por esse ato que ele fez, que sempre foi considerado um ato muito feio. Mas é sobre esse ponto que eu quero trabalhar realmente. Vamos começar então com a seguinte interrogação: será que Pedro negou realmente Jesus? Sim ou não? Se ele negou, Jesus o convocou e o chamou de pedra. Por quê? Ou então ele não é uma pedra? Ele não é firme? Ele era tão oscilante? Por que Jesus chamou ele de pedra? Ou então será que pedra não quer dizer isso? Esses são alguns pontos que a gente precisa meditar. Vamos lá, vamos por partes. Como tudo começou? João Batista, ele tinha os seus discípulos e batizava, ou mergulhava, batismo quer dizer mergulho, as pessoas no Rio Jordão. E entre os discípulos do Batista, nós temos dois: João, o evangelista, o chamado discípulo amado de Jesus, e André, irmão de Pedro. Certa vez, depois do batismo de Jesus, ou do mergulho dele no Rio Jordão, Jesus vinha passando na outra margem do Rio Jordão, e João aponta para eles, João Batista, aponta para ele e diz assim: eis ali o Cordeiro de Deus. Só que antes, em conversa com seus discípulos, ele tinha dito quem era esse Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro de Deus era o Filho de Deus, era alguém muito maior que ele, que vinha para substituí-lo, alguém que ele não poderia tirar as sandálias dos seus pés, alguém que era necessário ele dizer que ele precisava diminuir para que este Cordeiro crescesse. Então, quando ele vinha passando na outra margem do lago, do rio, ele aponta para Jesus e diz assim: eis ali o Cordeiro de Deus. Imediatamente João, o evangelista, e André largam João, por compreender que aquele era maior e que era aquele que eles a partir de agora deveriam seguir, porque a partir desse momento a missão de João diminuiria para crescer a de Cristo. João e André se aproximam de Jesus e falam: aonde tu moras? Jesus disse: vem e veja. E eles passaram a noite com o Senhor. Essa foi a primeira conversa com os dois primeiros apóstolos de Jesus. No outro dia, André vai chamar o seu irmão Simão, que era filho de Jonas. Jonas é uma abreviatura, ele não é um diminutivo, é uma abreviatura do nome João. Jonas, não dá para a gente entender porque é em outra língua, mas imagina o nome João abreviado, seria Jonas. Então, quando Jesus e o Evangelho fala que Simão era filho de Jonas ou filho de João, ele vai então até Pedro e diz: encontramos o Messias. Parece que Pedro estava também, como todo judeu, estava muito preocupado e cheio de expectativa para a vinda do Messias. Então André chega e diz assim: encontramos o Messias. E ele então, porque já estava nessa grande expectativa para a chegada do Messias, vai com André para encontrar-se com Jesus. Quando ele se aproxima, Jesus diz então: Simão, filho de Jonas, e muda o seu nome, agora serás
te chamarás Pedro, que não é Pedro, e sim pedra. Está claro? E sim pedra. Não existe Pedro, existe pedra. No original, Cefas, é pedra. Está bem? Agora tu se chamarás pedra. Ora, essa atitude de mudar o nome era uma apresentação, uma demonstração de autoridade. Só aqueles que possuem autoridade espiritual poderiam mudar o nome, porque compreenderiam a nova função que a pessoa exerceria. E seria um nome coerente com aquilo que a pessoa é. Vamos dar um exemplo para vocês. Abraão foi convocado, ou Abrão foi convocado pelo Senhor para deixar a Caldeia e vir para a terra prometida. E lá ele teria uma grande nação. E quando ele vai ter um filho, ele já era avançado em idade, como a sua esposa também, ele não acredita na possibilidade de ter um filho. E Deus afirma para ele: sem dúvida você terá um filho, mais que um filho, terá uma nação tão numerosa como os grãos de areia, tão numerosa como as estrelas do céu. E é verdade, de Abraão nasceu Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó os 12 filhos, que por conseguinte vieram as chamadas 12 tribos de Israel. E o Senhor então fez um pacto com ele, uma aliança, e disse para Abrão: como você vai ter uma descendência imensa, eu trocarei o seu nome de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de multidão, ou pai das multidões. Então o Senhor, que tinha autoridade, que conhecia o futuro, independente de Abraão conhecer ou não, aquele Senhor que era amplo em conhecimento e tinha autoridade e poder para realizar o que realizou através de Abraão, troca o nome dele. Um outro exemplo é com Jacó. Jacó recebe a visita de um anjo, que é um mensageiro. Um anjo quer dizer um mensageiro, um carteiro, mas é mais que um carteiro. Um carteiro só entrega uma mensagem, ele não participa dessa mensagem. Um mensageiro é como um ministro, ele traz a mensagem, ele é um representante de um governo. Um anjo é um representante de Deus, traz a lei, a vontade de Deus. E esse anjo materializado aparece para Jacó e conta para ele aquilo que Deus queria. E Jacó, não aceitando, não compreendendo, sai em briga com o anjo, luta com o anjo. O anjo, vendo o quanto ele é teimoso, o quanto ele resistia à verdade, isso segundo as Escrituras, né? Dá um pustão nele, ou joga por terra, tá certo? Dá um jeito na perna e ele cai. E o anjo, então, com a autoridade de um ministro de Deus, de um enviado de Deus, ele troca o nome dele de Jacó para Israel. El quer dizer Deus, Ira é luta, Israel quer dizer aquele que luta com Deus, ou aquele que luta contra a vontade de Deus que o anjo estava trazendo. Então, assim nós temos outros exemplos. Esse trocar de nome mostra a autoridade. Quando o anjo apareceu para Maria, não é? Ele diz: o menino se chamará Jesus. E aparece para José e diz: o menino se chamará Jesus. Como o anjo também aparece para Zacarias e diz: o menino se chamará João. Tanto que foi uma surpresa, porque todos esperavam que Zacarias fosse dar o seu nome para o filho, porque isso que era a praxe, ele deu João por causa da vontade de Deus. Então sempre alguém que tem um poder maior é que troca o nome. E Jesus faz isso com Pedro. Os nomes, como vocês estão vendo, como nós mostramos aqui, são coerentes com a função da pessoa. Por exemplo, o nome Jesus quer dizer aquele que salva, o Salvador. É um nome coerente. Então, quando alguém recebe um nome, o recebe de maneira coerente, quando o recebe por um ser de uma estatura elevada. No caso, Jesus, quando deu esse novo nome para Simão, o chamando de pedra, realmente sabia o que estava falando. E pedra, não tem como nós fugirmos disso. É alguém que tem firmeza, alguém seguro. Mas nós precisamos saber, pedra é alguma firmeza, é alguma segurança em relação a quê? Tá bom? Porque nós vimos a vida de Pedro cheia de flutuações. Mas então por que pedra quer dizer segurança? E por que Jesus foi descobrir isso em Pedro? Já vamos radiografar isso mais para frente.
Continuemos ainda nesse trabalho. Pedro passou a seguir Jesus. Ele tinha uma companhia de pesca. Ele possuía empregados. Pedro não era alguém que só ficava... Era uma vida simples, podemos dizer que era um microempresário, não era rico, mas tinha a sua empresa. Ele tinha empregados, diz o Evangelho, tem empregados. Pedro, João, Tiago, estão assustados? Estão no Evangelho. Pedro, Tiago, João e Zebedeu, Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles tinham os empregados, eles eram sócios, formavam uma companhia de pesca. Tanto que Jesus chamou-os, vem me seguir, porque eu vou transformá-los de pescadores de peixes para pescadores de almas. E eles foram seguir Jesus, mas diz lá a passagem que Zebedeu ficou cuidando da rede com os empregados. Então era o que dava a pesca, tá certo? Que até mantinha um grupo que poderia livremente ficar pregando, não é? Ou seguindo Jesus, mas que tinha uma reserva que vinha da pesca. É lógico, sem dúvida, dando os honorários para Zebedeu, que trabalhava, e os outros faziam essa divulgação. Mas independente disso, eram sócios. Olha, repare que Pedro estava pescando. Jesus passou, usou o barco de Pedro, porque era uma grande multidão que estava na beira da praia. E Jesus queria falar para essa multidão. Então era interessante se ele fosse para o lago. Ele entra no barco de Pedro. A partir desse momento, Pedro já começa a ser de Jesus. Não só Pedro, mas todas as coisas de Pedro. Pedro se utiliza do barco dele para fazer pregação. Vai ao barco, vai até uma certa distância da areia, da praia, e para a multidão toda ele consegue então visualizar no conjunto e pregar para ela. Quando termina a pregação, Jesus sai do barco e manda Pedro ir ao largo, ou melhor, ir mais longe para lançar a rede para pescar. E Pedro diz que não iria. Não iria porque ele passou o tempo todo tentando, jogando rede e não pegou nada. E Jesus disse para ele, e foi uma grande quantidade de peixe. Grande quantidade de peixe que precisaram de 2 barcos para trazer. Foi aí que Pedro se curva diante de Jesus e diz, tu és o Senhor. E afasta de mim porque eu sou um pecador. E aí nós colocamos rapidamente que Pedro era um pecador porque fazia as coisas mais feias. Não, Pedro era assim, todo arrebatado em emoção e amor. A partir desse momento é que nós vamos conhecer o que significa essa pedra. Esta pedra significa esse arrebatamento de Pedro em amor. A pedra não é necessariamente um amor de Pedro, mas é o amor. E todos que têm este amor têm esta pedra. Quando Jesus diz, a minha igreja estará construída sobre esta pedra, é sobre o amor. Apesar das flutuações de algum amor humano, mas a pedra, a única coisa que é firme, que é seguro, que é sólido em termos de cristianismo, e é esta pedra que edifica toda a igreja, toda a comunidade cristã. Igreja não é uma construção, igreja e eclésia no grego quer dizer comunidade. Aquilo que edificou toda a comunidade cristã é o amor. É o amor que é a base da construção do cristianismo. E Pedro era assim amoroso. Quando ele diz, afaste de mim porque eu sou um pecador, ele demonstra, antes de tudo, essa sua imensa emoção. Senhor, como é que eu fui duvidar que realmente farias esta pesca tão grande? Tá certo? Então, porque eu duvidei, eu estou no caminho errado. E Jesus então vira para Pedro e diz, não, Pedro, segue, porque eu te farei pescador de almas. Ali naquele momento, Pedro passa a ter uma nova função. Não mais pescar peixes, pescar almas. Tá certo? Vamos continuar. Pedro então começa a seguir Jesus, juntamente com Tiago, juntamente com André, juntamente com João, o evangelista. E é interessante que Jesus pergunta para Pedro o seguinte, ou melhor, para os apóstolos, o que dizem de mim? O que dizem de mim? Quem eu sou? E eles então começam a dizer que os homens acham
tu és João o Batista, já que João Batista foi degolado e poderia estar de pé outra vez. E aqueles que não conheceram João pessoalmente poderiam achar que aquele era o João, que não morreu, ou que de alguma maneira ressuscitou. Outros acham que tu és Elias, porque segundo as Escrituras, Elias não morreu, e sim foi arrebatado em cavalos de fogo. Tá certo? Então Elias voltou, e já havia toda uma profecia, tanto em Isaías, no capítulo 3, versículo 1, como em Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, que Elias voltaria. Então uns acham que tu és o Elias, mas Jesus já tinha dito que não era o Elias, porque o Elias era o João Batista. Jesus falou e todos os 4 evangelistas registraram. Em outros dizem também que tu és Jeremias, porque Jeremias tinha essa coisa de vir e voltar. Por exemplo, no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, está escrito o seguinte, que ele era um jovem, estava debaixo de uma árvore pegando uma sombra, e um anjo apareceu para ele e falou assim, vem pregar, Jeremias. E ele disse, eu pregar? Está sua um menino? Ele falou assim, vem, Jeremias, porque antes de você entrar no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Uma das manifestações mais claras de reencarnação nas Escrituras. Então, como ele antes de entrar no ventre, ele tinha um conhecimento e entrava e pregava, Jesus então poderia imaginar, já que tinha tanto conhecimento, poderia ser um caso desse, que entrou no ventre, ou melhor, um caso de Jeremias. Bom, isso é o que os homens pensam. Jesus vira para os apóstolos e fala assim, e vocês, o que vocês pensam? Pedro toma a palavra do grupo e diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus afirma, bem-aventurado tu, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, e sim meu Pai que está nos céus. Pedro era bem-aventurado, não é porque ele, a carne dele, descobriu isso, mas o Pai que está nos céus, a faculdade intuitiva, o imenso amor que ele possuía por Cristo, fez com que ele compreendesse, tivesse essa intuição. O Pai que está nos céus, e o reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem, está dentro de nós, ele então sentisse essa intuição divina, a palavra intuição quer dizer em ti mesmo, ele sentisse essa intuição de que realmente aquele era o Cristo. E Jesus então afirma, bom, eu sou o Cristo. E se eu sou o Cristo, diz as Escrituras que o Cristo irá para Jerusalém, irá ser preso, irá ser espancado, irá ser crucificado, irá morrer e ressuscitará no terceiro dia. Diz a passagem, Pedro todo sujeito carinhoso, cheio de amor, um amor imenso por Jesus, ele chama o mestre, vai até um canto e diz para Jesus assim, não vai não, larga disso, tira isso da cabeça, não vai, se eles vão fazer isso com você, não vai. Jesus então volta com o vidro para todos, para dar lição para todos, e diz, vá de reto, Satanás, vai atrás de mim, porque você é um adversário da vontade de Deus. Deus tem uma vontade, tem um plano que está nas Escrituras, e se eu não for, eu não deixarei a minha mensagem de renúncia, a minha mensagem de perdão, a minha mensagem de transformação da humanidade e de uma outra maneira de ação frente à violência do mundo. Então vá de reto, ou melhor, vai atrás de mim, já não se traduz para haver confusão mesmo, mas vai de reto, quer dizer, reto vai atrás de mim, Satanás. Satanás simplesmente quer dizer adversário, não é nada um bicho de 7 cabeças. Satanás está em hebraico, que a tradução para o grego é diabo, que está em português adversário. Então vai de reto, ou vai atrás de mim, adversário da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que eu entre em Jerusalém e faça o que eu tenho que fazer. Pedro compreende e segue Jesus. Pedro compreende e continua seguindo Jesus, mas ele sempre naquela sua atitude, de um amor louco e uma confiança tremenda em Jesus. Jesus multiplica os pães, muita gente come, eram 5.000 homens, fora as mulheres, as crianças, ainda sobraram 12 cestos,
Os apóstolos pegam o barco para atravessar o lago e Jesus vai para o monte orar. Mas, sentindo que os apóstolos estavam tendo dificuldade na travessia do lago, porque o vento estava ao contrário e eles não conseguiam atravessar o lago para Betsaida, vai Jesus ao encontro deles, só que Jesus vai andando sobre as águas. E eles, quando viram Jesus andar sobre as águas, eles tremeram, achando que era um fantasma. Ficaram com medo, igualzinho como a gente fica quando vê um fantasma. O que mostra que era comum, e naquela época apareciam os fantasmas, que os espíritos se comunicavam. Né? E Jesus disse que eles não precisavam tremer e se preocupar. Diz ele: sou eu, Jesus. E Pedro, então, como estava escuro, isso tudo nós temos que considerar, entender as coisas corretamente. Estava escuro, era noite avançada, o vento estava forte, tá certo? Logo diante daquela situação, ele não reconhecia fisicamente a figura de Jesus, ele só ouviu, tá certo? Mas ele disse assim: então, se é realmente Jesus, mande que eu entre na água para o teu encontro. E Jesus disse: vem. E ele foi. E andou sobre as águas. Isso é fé, é confiança em Jesus. Só que quando ele estava andando sobre as águas, diz a passagem que veio um vento. E aí ele falou, tremeu, teve medo. Não que ele deixou de confiar em Jesus. Nós vamos ver já já que ele não deixou de confiar em Jesus. Ele estava andando, quer dizer, a fé era suficientemente grande e forte para realizar uma grande obra em Pedro. Ele estava fazendo, diante do vento é que ele tremeu, ele raciocinou: será que eu vou conseguir ou não? E para vocês terem uma ideia de que ele não desconfiou de Jesus, e sim desconfiou dele como humano, ele grita: Jesus, salva-me, estou afundando. Porque se ele não confiasse em Jesus, ele não gritaria: Jesus, salva-me. Ele ia dizer: olha só, eu estou afundando, não adiantou nada. E brigava contra Jesus. Talvez uma atitude dessa que nós faríamos. Mas ele, porque possui um imenso amor e uma imensa confiança em Jesus e não nele, afasta de mim, Senhor, eu sou um pecador. Ele sentia as dificuldades nele, mas não em Jesus. Ele grita: Senhor, salva-me, porque eu estou afundando. E Jesus então fala da sua pouca fé, da vacilação que ele teve. Mas isso que eu quero registrar: salva-me, Jesus. O amor e a confiança em Jesus continua muito grande, imensa. Assim era a vida do Pedro. Pedro, ele larga tudo para seguir Jesus. Para vocês terem uma ideia, o apostolado de Jesus começou na Galileia, precisamente na cidade de Cafarnaum. Aliás, a cidade de Cafarnaum quer dizer terra do Consolador, ou cidade do Consolador. E foi ali que Jesus começou o seu trabalho. Aonde? Na casa de Pedro. Jesus chegou uma vez por até a sogra de Pedro, que estava com febre. A casa de Pedro foi o epicentro do movimento cristão. Ele não só cedeu o seu barco para Jesus pregar, cedeu a sua casa para a residência de Jesus. Mais que isso, cedeu a sua vida, porque ele acompanhava o mestre e deixou o trabalho da pesca para ser um pescador de almas. Esse amor que ele possuía por Jesus fez com que houvesse a preparação da Páscoa. E olha o que acontece. E vamos registrar esse amor dele por Jesus. Jesus disse que naquela noite, porque era a quinta-feira santa, ele iria ser preso. E ele seria uma grande causa de escândalo, porque ele, o pastor preso, dispersaria as ovelhas. Quer dizer, as ovelhas que eram os apóstolos não teriam mais a segurança de Jesus. E aí dispersariam, fugiriam. Ele então seria uma causa de escândalo, de tropeço. E ele conversa isso com os apóstolos. E quando Jesus estava conversando, Pedro diz assim: olha, só se for causa de tropeço. Isso era um jeitão bem dele. Olha o humano falando, né? Mas humano amoroso, dizendo assim: olha, se for causa de tropeço para um para outros, tudo bem, para mim não. Eu aplico a minha alma, ou em outras palavras, estou preparado para ser preso contigo e até a morte contigo. Vocês poderiam dizer que ele falou da boca para fora,
mim não. Aí mostra o que eu quero chamar desse amor dele por Jesus de pedra. Isso que é a pedra. Não quer dizer que ele, o humano, não era fraco. Ele, o humano, era fraco. Tá certo? Mas o que ele possuía dessa coisa de querer ficar com Jesus, que é o amor, é isso que é grande, isso que é grandioso em Pedro, isso que é a tal pedra. Quando Jesus então fala para Pedro, é quando ele sabe que ele era o Cristo, e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus fala: bem-aventurado Pedro, porque eu vou construir a minha igreja sobre esta pedra. Ele não diz que vai construir a igreja dele sobre Pedro, mas sobre esta pedra, sobre essa atitude amorosa de Pedro. Esse amor de Pedro que chega à intuição de compreender que ele é o Cristo. Então, sobre esta pedra, por mais que todos queiram dizer que não, que Pedro é a pedra, é a base da igreja, não é. Tanto que não é, que eu trouxe aqui para vocês uma passagem em que o próprio, depois nós vamos estudar com mais calma, mas que o próprio Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, nos versículos de 4 a 8, ele escreve o seguinte: incorporai-vos a ele, que é pedra viva, rejeitada pelos homens. Então Pedro está chamando Jesus de pedra. Então não só ele é pedra, mas ele chama também Jesus de pedra, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Então ele diz que a mais escolhida e a mais preciosa aos olhos de Deus é a pedra de Jesus, é o amor de Jesus. Continua ele: também vós sois pedras vivas. Então não só Jesus chamou ele de pedra, mas ele diz que nós também somos pedra. E explica por quê: sois erigidos em templo espiritual para um sacerdócio santo, a fim de oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ora, está nas Escrituras: eis que lanço em Sião, ou em Jerusalém, uma pedra angular, escolhida e preciosa. Quem nela crê não será confundido. Para vós que tendes crido, cabe esta honra, mas para os incrédulos, a pedra que os construtores repeliram, tornou-se a pedra angular, a pedra de tropeço, a rocha de escândalo. Então aqueles que negaram Jesus ou negaram o amor, se transformaram em escândalo, tropeçaram no amor, negaram o amor, se transformaram em pedra de escândalo. Que negaram o amor, mas para aqueles que não, aqueles que aceitaram, que não rejeitaram Jesus, e quem não rejeita Jesus ama, porque só pode seguir Jesus ou não rejeitar Jesus quem ama. O próprio mestre disse: é fazendo o que eu vos mando, é que sereis meus amigos. Então é não realizar a obra dele. O que ele mandava era o amor: ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo, faz isso e viverás. É isso que é a tal rocha, a tal pedra, que em Jesus era angular, era a principal, porque ele possuía esse amor imenso, incomparável com relação a qualquer um. Mas Pedro diz: nós que estamos no cristianismo, se estamos no cristianismo, começamos a amar, também somos pedra viva na grande construção. Como ele é pedra, porque ele amava, nós que estamos convocados e que estamos amando, também somos pedra. E ele nos convoca como pedras vivas para essa construção da igreja. Não a igreja de pedra, dos templos de pedra, mas para a igreja da comunidade, para construir a comunidade, a verdadeira comunidade cristã, que só poderia ser construída em bases de amor. Não quem conhece mais, quem compreende isso, ou quem compreende aquilo, mas é só aquele que ama. Verdadeiramente, aquele amor imenso de Pedro, ao ponto de dizer: estou pronto para aplicar a minha alma a ti, não serás pedra de tropeço para mim, poderás ser para outro, para mim não, porque eu vou até a morte contigo, poderei ser preso e ir até a morte contigo. Aqui nós temos que parar, porque já vem a resposta que vocês conhecem de Jesus, em que Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, em verdade, te digo que antes do galo cantar hoje 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E ele diz: eu não te negarei. Mas Jesus fala para ele negar. A grande dificuldade que nós temos é na leitura das coisas.
Porque quando nós falamos, olhem só, vamos colocar a figura de Jesus aqui. Desculpa de eu fazer esse papel, né? Mas acho que vai fazer a gente entender. Vocês imaginam Jesus sendo amoroso como ele é. Uma pessoa extremamente amorosa. Amava Pedro, como amava todos. Pedro, num momento de amor, Jesus dizendo que iria morrer e que provocaria escândalo neles, que eles iriam fugir. Pedro, então, tomado de amor, diz: não, Senhor, eu vou contigo. Imagina uma situação como essa. Eu serei preso contigo, irei morrer contigo. Qual é a interpretação que nós fazemos? Jesus vira e diz assim: não, Pedro, antes do galo cantar 2 vezes, você me negará 3. Como é que nós interpretamos isso? Porque Jesus desmente Pedro da seguinte maneira: você, é assim que nós interpretamos, você está dizendo que vai ser preso junto comigo, que vai à morte comigo? Vai nada. Vai chegar na hora, você vai fugir, você vai me negar. Você quer ver? Hoje mesmo, e na quinta-feira santa, quer dizer, hoje mesmo, nesta noite, nesta madrugada, quer dizer, outro dia, você, antes do galo cantar 2 vezes, você vai me negar 3. Por que está dizendo aí que vai fazer, que vai acontecer, que vai ser preso, que vai morrer? Nunca nós poderíamos imaginar isso na boca de Jesus, diante de uma atitude tão amorosa de Pedro. Como é que deve ser que Jesus pronunciou a coisa? Imagina alguém diz: não, eu vou morrer contigo. Jesus ralha com ele, dizendo que não, porque ele não tinha capacidade para isso. Na hora você vai me negar? Calma lá. Jesus disse: não, eu poderia até dizer: Pedro, você ainda está fraco, Pedro, seria mais lógico, né? Talvez na hora você não suportaria, Pedro. É diferente de chegar a afirmar isso, já não dando mais situação para Pedro. E a radiografia que nós fazemos dessa passagem até hoje é que Jesus foi irônico para ele, com ele. Você está dizendo que vai ser preso e morrer comigo, eu estou dizendo que não, não vai. Porque na hora serás calmo, você serei causa de escândalo e você vai me negar. Isso não é atitude de um Messias, da pessoa que teve o comportamento como Jesus teve, diante de tantas situações, diante de tantas e tantas outras fraquezas. E Jesus explica a passagem. Olha, antes da gente entender essa, compreendem essa. Jesus não nega que Pedro morrerá, que Pedro irá ter uma morte violenta. Jesus não nega. Jesus apenas nega aquele momento para a morte violenta de Pedro. Porque se ele deixasse Pedro, Pedro iria, se entregaria, seria preso, morreria. Seria a 4ª cruz. E nós não estaríamos aqui hoje fazendo a palestra sobre Pedro. Poderíamos dizer que alguém com muito amor por Jesus morreu. Mas os ensinamentos que ele nos deixou, as 2 cartas, o trabalho que ele teve para a divulgação do cristianismo. Paulo de Tarso dizia isso. Quando eu chegava nos lugares, o irmão Pedro já tinha passado por lá. Ele era um gigante. Pedro já tinha ido. Pedro já estava em Roma, divulgando o cristianismo. Então, o momento é que não era apropriado. Jesus explica então para Pedro: olha, Satanás quer te joelhar, mas eu roguei a Deus, né? Roguei e pedi para que, depois de você ser verdadeiramente convertido ou tornado, né, venha a consolar os irmãos. Vamos entender essa passagem. Satanás quer te joelhar, e eu roguei ao Pai para que depois que você for convertido, você venha, ou tornado ao trabalho, você venha a consolar os irmãos. Já vimos que Satanás quer dizer o adversário, né? E o que o adversário em nós? O adversário em nós é o homem velho, tá certo? Não tem nenhum Satanás ou nenhum espírito que queira nos perturbar. Os espíritos que realmente querem nos perturbar, eles só poderão nos perturbar se nós estivermos em sintonia com ele. Tá claro? O que perturbava Pedro, o que perturba a todos nós, é o nosso atraso, que é o nosso karma. Esse que é o nosso Satanás, é a nossa posição de adversário, que são os nossos interesses, a nossa maneira de querer
cuidar das nossas coisas com os nossos olhos, não com os olhos do Espírito, com os olhos de Deus. Esse que é o adversário que está em nós, que é o nosso homem velho. E esse homem velho, o nosso karma, o nosso peso do passado, esse peso em nós quer nos joeirar, quer nos peneirar. O karma quer se fazer cumprir, não quer? Não é a vontade do karma que ele se cumpra, que ele se realize. Para quê? Para purificar o espírito, purificar a alma e a alma sair melhor. Então Satanás quer te peneirar. E ele fala joeirar. Joeirar quer dizer peneirar, é sacudir, dar uma sacudidela. E assim que a gente faz no milho, para separar o grão da palha. E aí peneirando, separando ou afastando a palha e ficando com o grão. Então é joeirar o milho, é separar a palha do grão. Isso você faz dando sacudidelas no milho. Então o karma teu vai ser assim, forte, de sacudidela. Será violento esse processo de amadurecimento, de purificação, de expiação que você vai passar. Isso já foi pedido a Deus, tá certo? Ou melhor, já foi rogado, já foi interrogado, já se conseguiu autorização. Satanás pediu e foi autorizado. Ou em outras palavras, a realização desse teu karma da expiação acontecerá nessa tua encarnação. Você vai passar por essa expiação. Isso é muito interessante, essa colocação, que a gente pensa que espírito do bem, porque está trabalhando no obra do bem, é aliviado no karma. Muito pelo contrário. Pedro compreendeu isso e escreve mais tarde na sua carta, quando diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Ele cobre no sentido de aliviar. O karma continua o mesmo. O karma continua o mesmo. Só que você está preparado melhor para receber o karma. Vamos supor o seguinte: eu tenho aqui 5.000. Um ladrão vem, bota a arma e toma meus 5.000. O Chico Xavier está aqui do meu lado. E o ladrão leva 5.000 dele também. Quem vai sofrer mais e ficar revoltado? Eu. Tá claro? Ele é desprendido. Tá certo? Porque ele atingiu uma maturidade de amor. Então quando vem o karma sobre ele, ele passa com uma maior facilidade. Eu vou ficar ruminando, vou ficar chateado, vou ficar... Tá certo? Então para mim vai ser mais, para mim será mais pesado, para ele será mais leve, porque ele atingiu uma maturidade maior. Então olhem só, Satanás quer te joelhar, já foi permitido, o karma vai se manifestar, a expiação será grande em você, a sua morte será essa sacudidela. Mas eu roguei ao Pai, eu roguei para que esta hora venha no momento correto, no momento preciso. Não é agora, para que você compreendendo, se convertendo, quando você realmente assumir a responsabilidade do cristianismo, porque ele, Pedro, ainda não tinha assumido isso, nem nenhum dos apóstolos. Quem havia assumido era Jesus. Depois que o mestre volta para o plano espiritual, é que eles, no chamado dia de Pentecostes, receberam línguas de fogo e começaram a missão, não foi assim? Então, quando você começar essa missão, esse trabalho, você possa consolar os irmãos. E consolando os irmãos até na hora em que você passar por essa sacudidela. Porque talvez se você passar por essa sacudidela agora, você não vai brigar comigo. Mas qual vai ser o seu comportamento, talvez, frente aos soldados, se ele fosse crucificado naquele momento? Será que ele não teria também um comportamento semelhante àquele mau ladrão? Não que o mau ladrão chamado bom, como também se pudesse existir um bom ladrão, né? Todos os dois eram ladrões, só que tinha um pior, um melhor, né? Pedro talvez não seria como um mau ladrão, aquele pior, que atacou Jesus. Ele talvez não atacasse Jesus, mas atacaria os homens. Como nós já vimos que era essa sua atitude, quando ele pega da faca, o facão e corta a orelha do soldado mau. Então era necessário que ele se convertesse, começasse o trabalho da divulgação e consolasse corações, principalmente nessa hora da sacudidela, na hora que ele passasse pela morte violenta, pela chamada morte violenta, que ele morresse, mas dando um grande exemplo para consolar os corações, que ele era pastor e responsável porque possuía amor. Jesus o convocou para, através do seu amor, espraiar o cristianismo. Tá certo? Então Satanás quer te joelhar, você vai passar por esse carro. Quando ele diz, eu quero ser preso contigo, vou até a morte contigo, verdadeiramente é verdade de Jesus. Esse teu karma irá acontecer, você será ajoelhado. Mas eu só roguei ao Pai para que você fique mais, para que console corações. Entenderam? Então,
Como é que está a serpente? Jesus pede para ele ficar, intercede ao Pai, porque senão ele morreria e não deixaria o seu grande exemplo. E como seria a atitude dele no alto de uma cruz? Tá certo? Talvez seria com certeza diferente da de Jesus. Não queria negar, o amor seria o mesmo por Jesus, mas frente aos homens, qual seria o seu comportamento? Então era necessário que ele ficasse. E Jesus então dá uma lição para ele. Como você precisa ficar para consolar os corações, tá certo? Depois que você tiver responsabilidade dentro do cristianismo, eu te digo que antes do galo cantar 2 vezes, tu me negarás 3. Ou melhor, Jesus sabendo que ele iria estar perto de Jesus, que ele iria estar lá naquela situação e que ele iria ser realmente pressionado, tá certo? E que naquela hora que ele fosse pressionado, ele deveria ter essa resistência a pensar nisso, na necessidade dele ficar aqui e consolar corações. Porque às vezes numa atitude intempestiva, em nome do amor de Jesus, mas sem botar razão para controlar, ele poderia estragar tudo e não fazer ele realizar esse grande trabalho que ele teria pela frente. Ele iria pagar o seu karma, mas um karma não paga só realizando ou pagando os seus problemas. Um karma se paga muito mais, não só você passando por ele, mas passando, consolando corações. Se ele fosse pela cruz, ele iria, sem dúvida, pagar um karma, mas ficaria faltando uma grande contribuição de amor para a humanidade, que ele não deu, só deu para Jesus. Jesus ele amava, e os outros? Que ele precisava se dedicar e trazer para Jesus, entenderam? Se ele tivesse essa atitude apressada. Então, quando você for pressionado, me negue, é melhor você me negar, isso que é o correto. Nós é que lemos, então, de maneira diferente. Nós lemos que Jesus, ironicamente, disse que ele era fraco e ia negá-lo. É só fazer uma leitura com outros olhos, não colocar Jesus como irônico, mas como alguém que conhecia o futuro. E conhecendo o futuro, diz o que aconteceria com Pedro, diz que era necessário ele ficar, diz que ele também passaria por uma morte violenta. Você está dizendo que vai morrer comigo? Vai mesmo, mas não junto comigo. Você precisa ficar para consolar corações. Tá certo? Então Jesus faz uma afirmação, não fale ironicamente. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Não é isso. Jesus fala afirmativamente, na hora da pressão, me nega. E você vai me negar 2 vezes. É assim que eu quero, para você ficar aqui. Havia um planejamento. E ele não compreende, não aceita na sua amplitude, porque ele era amoroso e diz, mas com certeza não vou negar. Mas ele, por amor a Jesus, tinha um planejamento na cabeça e a afirmação do mestre. Tá certo? Ele sai, vai ficar com Jesus. Jesus apresenta a sua oração final, se despede dos apóstolos, vai para o Monte das Oliveiras, diz que chegou a hora deste mundo, a hora das trevas, e ali, junto com Tiago, junto com João, junto com Pedro, aparece Judas, dá um beijo em Jesus. Jesus o chama de amigo, estava também dentro do seu planejamento, amigo a que vieste, tá certo? E para mostrar que estava tudo sob o seu controle, totalmente tudo sob o controle de Jesus, Jesus dá um passo para frente quando vê os soldados e pergunta, a quem vocês estão buscando? E eles falam, a Jesus de Nazaré. E Jesus responde, sou eu. Quando Jesus fala, sou eu, ele fala o nome divino. Quando Moisés pergunta para Deus, como é o seu nome? Ele diz, eu sou. Diz ao povo que eu sou te enviou. Ele fala o nome divino. Ele deixa a sua vibração fluir. Há uma grande confusão com os soldados, eles caem por terra e Jesus pergunta, quem vocês estão buscando? A Jesus de Nazaré. E ele se deixa levar preso. E diante daquela situação, que houve aquela confusão e que Pedro vê o seu Jesus que ele amava aí, ele toma ainda atitude intempestiva. Ele ainda não está consciente e desobedece Jesus. Não me negarás, ou me negarás, quando fala Jesus. Ele ainda desobedece, ele põe um facão e não a espada. Diz lá a passagem que ele pegou a espada e cortou a orelha de mão. Um pescador não tem espada, tá certo? Tinha um facão, não era permitido os homens andarem armados na rua, só os romanos, que era o povo dominante, os soldados romanos.
Então ele pega um facão, porque a palavra que pode ser traduzida por espada ou por facão, ao mesmo tempo, tá certo? Porque era uma lâmina de cortar. E as pessoas, porque Pedro, depois ele se transformou nesse papa, que a igreja quer já com essa pompa toda, não cabia um papa andar com facão. O papa anda com uma espada, que é muito mais feio, convenhamos, é extremamente feio um papa armado. Ele pega então um facão e numa atitude intempestiva, como ele era, por amor a Jesus, querendo enfrentar todos os soldados. E ali nós vamos parar com essa coisa de dizer que Pedro era um covarde. Ele era um gigante. Então foi um erro nosso de interpretação sair dizendo que ele foi covarde e negou Jesus. Uma verdadeira traição ao mestre, para mostrar o quanto ele era forte na frente de todos aqueles soldados. Jesus já algemado, indo para a casa de Anás, ele põe a espada e corta a orelha do soldado, a facão, corta a orelha do soldado. E diz a passagem que Jesus colocou a orelha no lugar. Não me perguntem como, é uma coisa maravilhosa. Quando colocou a orelha no lugar, ele diz para Pedro: embainha o ferro, né? A espada, o facão. Porque todo aquele que pelo ferro fere, e aí a colocação já é ferro e não é mais espada, nem facão, todo aquele que pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. Então ele explica para ele e deixa então bem claro: não faça isso, não é essa a minha atitude, não é esse o meu trabalho, de agir com violência. Ainda vai mais. Será que se você poderia imaginar, se meu pai quisesse, e também se fosse da vontade do meu pai, ele me enviaria aqui legiões de anjos para me salvar? Jesus já tinha mostrado isso no eu sou, quando os apóstolos caíram por terra. Ele se deixou levar por isso. Então não é essa atitude que eu quero que Pedro compreende, mas diz a passagem que Jesus vai algemado para a casa de Anás, e Anás, porque era o sogro de Caifás, e Caifás que era o sumo sacerdote, mas quem mandava por trás era Anás, tanto que leva Jesus para a casa de Anás, Anás manda ele para a casa de Caifás, para a casa do sumo sacerdote. E diz a passagem que Pedro seguia Jesus, mesmo de longe, mas seguia Jesus. Ele não abandonou Jesus. Não existe isso nas Escrituras. Ele abandonou Jesus. Ele seguiu Jesus. Agora olhem que situação. Estamos lá na casa de Caifás. Tá certo? Na casa de Caifás, Jesus está lá dentro da casa. Só que na entrada da casa tinha um pátio. E para a entrada desse pátio, havia um portão. É bem comum, né? Isso. Você passa pelo grande portão, um portão até com aquele espelhadinho, é um alpendre. É uma boa cobertura, né? Não é esses que tem de entrada de edifício, como dizem então as Escrituras. Era um alpendre, um vestíbulo. E ele fica ali no portão. Pedro fica aqui. E Jesus é levado. Os soldados, que não eram soldados oficiais, eram o que a gente chama de leão de chácara, ou os seguranças lá de Caifás, lá das autoridades do Sinédrio. Soldado não podia, porque os soldados eram de Roma. Tanto que diz lá a passagem que eles foram pegar Jesus com pedaços de pau e com facão e com tocha de fogo. Não era guarda, não era uma guarda, não era um exército. Eram seguranças. Tinham até mulheres envolvidas. Eram homens, mulheres. Era um bando. Eles ficaram no pátio. E aqui havia uma porteira. Diz a passagem que Jesus entra, vai para dentro da casa. E lá eles começam a falar com Jesus. Bater em Jesus, esbofetear Jesus. Só que não era ainda um interrogatório. Porque era à noite e não poderia haver interrogatório à noite. O Talmud, que é o livro, um livro sagrado das interpretações escriturísticas dos judeus, não admite, como também não admite o direito romano. Então ainda não havia um interrogatório. Apenas estavam aproveitando que Jesus estava lá para perguntar coisas a ele e fazer o absurdo de bater, esbofetear, cuspir na sua cara e rasgar a sua roupa. À noite. Porque diz a lei que não pode haver interrogatório. Mas por que eles fizeram isso? Porque se tinha alguma coisa que eles não cumpriram, era a lei. Tá certo? Ora, Pedro não entrou, mas diz a passagem que um outro discípulo entrou. Nós temos aqui a figura de
diz lá a passagem que João entrou e que Pedro não entrou, ficou na porta, mas que João entrou porque era amigo do sumo sacerdote e que Pedro não pôde entrar porque a porteira não deixou, no seu papel normal de tomar conta, só deixar entrar numa casa como aquela. Imagina, a casa de um homem importante, só entra quem é realmente convidado e quem é conhecido. Agora, o que fica difícil da gente entender é porque que João era amigo de um sumo sacerdote, um homem simples, um pescador. Sem dúvida não era. É que a gente faz uma leitura apressada. Quando se diz que era, não diz que era amigo, eu falei amigo, né? O texto não fala em amigo, era conhecido do sumo sacerdote. Então não é amigo, é conhecido. E não é do homem, do sumo sacerdote aqui, do Caifás. Não, é conhecido da casa. A gente costuma dizer que ele é conhecido do sumo sacerdote porque ele tem acesso ou influência na casa. Ele poderia entrar, ele era um homem de pesca, não era? Ele entregava peixe, eles não continuavam dentro da sociedade, não tinham os empregados. Naquela casa, por ser uma casa tão importante como aquela, eles não deixavam, talvez, por exemplo, um empregado qualquer entregar. Porque sempre tem uma reclamação, um pedido maior, ou uma situação que pode ter acontecido no outro dia, ou a devolução de um peixe, ou qualquer coisa. Então era necessário e alguém com maior o quê? Conhecimento, com maior acesso, com uma maior influência, com um maior peso dentro da sociedade. Talvez cada um tivesse uma responsabilidade diante de um pedaço da cidade. E cabia aquele pedaço para João. E João, por ser conhecido da porteira ou dos empregados, tendo acesso à casa, e é tão verdade isso que João narra, depois quem era Malco, o tal cara que cortou a orelha, ele dá nome para ele, e conhecia um irmão dele. Nós já vamos ver aqui mais para frente. O que mostra que João era influente naqueles homens ali da segurança da guarda. E com essa facilidade ele entrou, mas Pedro não foi permitido. E Pedro queria entrar. Agora que nós vamos começar a ver a coisa da negação de Jesus. E nós vamos entender que coisa, né? Como ele era extremamente gigante. Ele quis ficar lá dentro. Olha como ele estava se arriscando. Entre esses homens daqui tinha mal, porque ele cortou a orelha. E ele queria ficar lá dentro. Então não é o covarde que nós colocamos ele na história fazendo um ato feio. É alguém muito maior. E ele quer entrar. E a porteira não deixa. E a porteira perguntou, é um dele. Agora veja bem, ele amava quem? Jesus. Jesus estava preso? Estava. Ele queria ficar com quem? Com Jesus. Ele está junto com o seu amigo. Jesus era o seu amigo. Ele deixou tudo, deu sua casa, seu barco, tudo para Jesus. E agora vem aquela porteira no seu trabalho, você é um deles, não é? Se ele diz que era, ele ia entrar? Não. Ele ia poder ficar com o seu Jesus que ele amava? Não. Isso a gente faz até hoje. Quem não tem a sua secretária eletrônica ligada e toca uma pessoa, e naquele momento você está com uma fazeira ou não quer falar com aquela, você não atende. São mentiras humanas, coisas humanas, e de Jesus que é erro, sim. Que todo aquele que falar contra o Filho do Homem, mas essas coisas de falar contra os homens será relevado, são erros pequenos. Agora, quem falar contra Deus, isso não será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. São coisas do homem, do dia a dia. E ele queria estar perto do seu Jesus. Diz ele que ele é um deles, que ele não entrava. E aparece João diante da porteira e pede a porteira para ele entrar. Talvez até ainda naquele ato tempestivo, ele ia dizer, sou. Mas diz a passagem que João faz um gesto com a cabeça. E a porteira deixa ele entrar. Tá certo? E a porteira ainda não estava convencida. E mal que ele entra, a porteira ainda vai atrás dele e diz a passagem que o encara e pergunta, mas você é um deles? Ele diz, não sou. Imagina, ele já estava lá dentro no pátio. Ele agora saiu dessa situação, já era perigo ele ficar na porta. Imagina agora lá dentro. Continua a seguinte situação. Há uma fogueira, era frio, era abril, e diz a passagem que Pedro agora lá dentro, diz Mateus, Marcos e Lucas, que ele estava sentado na fogueira para se aquecer. Tá? Diz João Evangelista que ele estava em pé. Aqui é um problema que é importante a gente analisar e saber o que isso significa. E vocês poderiam dizer, mas
Pedro estava assim, ó. Ele era toda emoção e amor, ele não conseguia ficar parado. Jesus lá dentro, ele queria saber o que estava acontecendo. Aquele murmurinho dos soldados, ele ali perto da fogueira, diante daquela aflição toda e daquela porteira que incomodava, que perguntou ele da porta, que foi lá dentro, ele naquela aflição tremenda. Ele estava na casa dos leões, que iriam devorá-lo. E ele ficava, levantava e sentava, levantava, e ele estava em extrema emoção. Mas lá dentro, reparem então que ele está negando Jesus. Sim, não está renegando Jesus. Entenderam a grande diferença de palavra? Ele nega Jesus, não renega. Renegar eu não conheço, não quero saber dele, ele que se dane, que fique para aí e vai embora cuidar da sua vida. Sair de Jerusalém, ir embora para Galiléia, subir na sua companhia de pesca. Ele não faz isso, ele não renega Jesus, ele amava Jesus. Ele era uma pedra, era esse amor que ele possuía, que é a base da igreja cristã. Então ele continua lá. E olha o que acontece. Não só ele ficava assim, tá certo? Mas foi que dá uma pena de Pedro. Olha a situação humana. Ele conversou. Falava com os soldados também. E na hora que ele falava, ele entregou o que? O sotaque. É um nordestino em São Paulo. Tá claro? É um paulista no nosso carnaval. É um gaúcho passeando em Manaus. O sotaque entrega, o sotaque do Galileu era forte demais, além do Galileu que falava o aramaico. E quem falava o aramaico primeiro era a classe pobre, que não devia estar ali dentro, tá certo? E vinha da Galiléia, porque os da classe média, os mais elevados, falavam o quê? Grego, que era a língua que dominava inclusive em Roma. Lembra que Roma invadiu a Grécia, que a Grécia trouxe então os seus pedagogos, quer dizer, os seus professores, eram eles que orientavam. A língua importante, a língua culta era grega. E ele então se entregou. E um vira para ele e fala: você é um galileu também. É um desses que segue Jesus, por causa do teu sotaque. Ele não conseguiu calar a boca, coitado. Além de ficar nos levanta, senta, levanta, falou também. Isso é a coisa da emoção. Entenderam? O homem, o humano, atuando em Pedro. E ele afirma então com aquele desespero pressionado: não sou, eu não o conheço. E começou a injuriar: não sou e não sou. E diz a passagem que ele se afasta. Ele se afasta, é lógico, tinha que sair dali, a situação estava ficando difícil. Canta o galo. 3 horas da manhã mais ou menos. Passa mais um tempo, passa mais um período. Ele naquela aflição toda, Jesus lá dentro. Imagina o que estava acontecendo em termos de estresse em Pedro. O movimento emocional, o corpo astral em Pedro estava borbulhando que nem uma água fervendo. A expectativa era imensa. Depois de passar algum tempo, um desses levanta e diz João Evangelista, que mostra que João conhecia a casa, tinha acesso à casa. Um deles levanta, se aproxima de Pedro e diz: João, era irmão de Malco. Era irmão do cara que ele corta a orelha. O irmão do Malco se aproxima dele: você é um deles. Ele diz: não sou. E vocês poderiam dizer que ele então negou Jesus. Realmente negou, mas não renegou, ele estava lá dentro, ele não se afastou de Jesus. E ele só falava isso porque queria ficar com São Jesus, ele queria ainda saber o que ele poderia fazer. É lógico, necessariamente, que ele não estava pensando que era necessário fazer isso, porque eu tenho que continuar na terra para a minha missão. Isso estava planejado em Jesus, Jesus passa para ele, mas não estava perfeitamente construído ainda nele. Mas ele ainda, e aí sim, queria ficar lá para saber o que ele poderia fazer. É aí então o galo canta pela segunda vez, terceira negação. Tá certo? O sol mais. O galo canta pela segunda vez, é às 5 da manhã. O dia então está clareando. Jesus então sai da casa de Caifás para ir para o conselho. O conselho, que é onde ficava o sinédrio, para ser então interrogado. Para ser interrogado. O conselho ficava afastado da casa. O conselho ficava a oeste do templo. E Jesus então sai da casa, algemado, para ser levado. Pedro, então, diante daquela situação, veja, não poderia fazer mais nada. E agora, no sinédrio, ele não teria acesso. Não poderia fazer mais nada. Nada estava mais sob o seu controle.
Até há pouco tempo estava, ele pegou o facão, cortou a orelha de um, fez, agora não estava mais. E diante daquela expectativa toda, diz a passagem que Jesus olha para ele, o galo canta, ele lembra do que Jesus falou, vai para o canto e chora amargamente. Interpretação nossa. Jesus olhou para ele e falou assim, está vendo? Viu que eu te falei que você me negar? Está vendo? Ele então lembra do que Jesus falou, você me negaria, você é um traidor, e ele sai para chorar. Puxa, se Jesus fosse assim, era tão vontade até de seguir Pedro e não Jesus. Imagina numa hora daquela, um homem aflito na situação. Vamos imaginando ele negando, mas lá, e só estava lá porque ele amava Jesus. Jesus olha para ele e faz assim, está vendo? Jesus olhou com um olhar de amor, do imenso amor que tinha por Pedro. Nós não podemos pensar diferente. Jesus amava Pedro como amava todos nós. E olhou com um olhar de amor para Pedro. E quando ele olha e vê o seu mestre que ele tanto amava e que teve aquela imensa sintonia com ele, e ele diante daquela situação, vendo Jesus rasgado, a roupa de Jesus foi rasgada, ele foi esbofeteado, foi cuspido, devia de estar com os cabelos desarrumados, devia de estar machucado. E ele vendo Jesus algemado e vendo que não poderia fazer mais nada, Jesus olha amorosamente para ele. Ele relembra daquela situação, ele vê o quanto foi importante ele ter ficado ali junto com Jesus, né? E foi bom, foi um momento em que, de olho no olho, Jesus também é bom. A presença de Pedro, se sentir amado. É lógico, e a verdadeira frase de Francisco de Assis é que eu ame mais do que seja amado, né? Assim, a frase de Francisco na oração, mestre, né? Permita que eu console mais, que seja consolado, que eu ame mais do que ser amado, não é uma coisa assim? Oi? Não é? Mas, no entanto, eu quero amar independente de você me amar. Mas se você me ama, ponto é bom. E diante daqueles, quem foram os olhos que Jesus encontrou de resposta de amor? Foi um dos soldados? Foi de Pedro. E Jesus olha e Pedro sai para chorar amargamente diante daquela situação. De saber que o seu amor estava em completo apuros, em aflição. Ele iria ser interrogado, iria ser condenado. Ele sai para chorar. Então aqui nós começamos a ver esse é o Pedro que a gente quer estudar. Um Pedro que é uma pedra, que é firme no amor e não nas vacilações humanas, nos problemas humanos, nas incompreensões humanas. Ele é firme no amor. Se teve alguma coisa que ele não negou em Jesus, foi o amor. Está claro? A presença dele foi por amor. Porque se não tivesse esse amor, ele deixaria Jesus ir embora. Então isso que é a pedra em Pedro. Isso que é o amor. Poxa. Por ele ter sido tão humano, existe algum mesclado desse amor de arrependimento? Pelo contrário. O arrependimento acontece pelos erros pequenos, como ele se arrependeu e não acreditar na peste, e Jesus fazer aquela imensa peste, e ele se afaste de mim, Senhor, eu sou um pecador porque eu não acreditei em ti, nas suas palavras. Então repare que ele era humano a esse ponto de ter arrependimentos assim, para essas coisas que para nós são tão pequenas. Quem de nós acreditaria numa coisa dessa? Numa peste como aquela? Tá certo? Mas para ele, essas pequenas coisas, com relação à pessoa que ele ama, ele já se considerava um pecador, um erro imenso. Tá claro? Para tudo, Pedro tinha esse imenso julgamento para com ele. Para ele, todo julgamento, para Jesus, todo amor. Jesus, então, é crucificado, volta ao plano espiritual e aparece para os apóstolos. E depois de aparecer para Maria de Madalena, ele pede, para que Madalena vá avisar os apóstolos que ele havia ressuscitado. E ela vai correndo avisar os apóstolos. Diz, sou eu, Madalena. Jesus ressuscitou e apareceu para mim. Diz a passagem que, por enquanto que os outros lá, uns duvidavam, tal, uma voz de acordo do fundo da sala, diz lá a passagem que Pedro saiu para ir ver Jesus do túmulo. Ele foi correndo, ele era um velho e foi correndo. E diz a passagem que João Evangelista foi também. Só que o Evangelista chegou primeiro, porque era mais jovem. Ou eu mais. Mas ele era um velho, olha o amor dele. Ele vai correndo, João vai e chega primeiro. Só que chega primeiro, o túmulo estava lá aberto. João olha e vê os lençóis dobrados.
mas diz a passagem que ele não entra. Então, medo talvez normal das pessoas é entrar em túmulo, né? E entrar no túmulo mesmo, porque o túmulo ficava dentro de uma caverna, né? Cravada na pedra, cavada na pedra. E então não entra. E diz a passagem que Pedro chegou depois. E Pedro entrou. Olha que coisa. Pedro tinha esse amor, não tinha essa coisa do medo. Onde que antes ele estava com medo lá no mar, né? Achando que era um fantasma. Jesus disse: não precisam temer. Ele entra, reconhece tudo. Só depois dele entrar, reconhecer tudo, é que diz a passagem que João entrou. E aí entram e ficam estupefatos, surpresos. Jesus normalmente ressuscitou e voltam os apóstolos. Então nós vemos essa atitude de Pedro sempre assim. Jesus aparece depois para eles, e há uma certa passagem, e aí que é muito interessante, em que os apóstolos estavam pescando. E aí houve uma chamada de segunda pesca. Eles estavam lançando a rede para a esquerda e não pegavam nada. E Jesus apareceu na beira da praia e perguntou: tem alguma coisa para comer? Que é uma atitude bem comum quando a gente está pescando na praia, né? A pessoa chega e pergunta: tem alguma coisa aí? O que pegou? Então ele pergunta assim, os moços, né? Moços, vocês têm alguma coisa? Pegaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? E eles falam: não pegamos nada. Passamos a noite toda jogando a rede para a esquerda e não pegamos nada. E Jesus falou assim: lança a rede para a direita. E eles lançaram. E foi uma imensa quantidade de peixes. Peixes grandes, foram 153 peixes grandes. Diz a passagem que João, o evangelista, disse assim: é o Senhor. Porque é muito natural. Como eles estavam a 200 covados da beira da praia, para dentro do mar, era à noite ou para dentro do lago, era mais ou menos uns 100 metros, uma pessoa lá longe, à noite você não reconhece. Mas como vê aquela quantidade de peixe, João, por ser intuitivo, disse: é o Senhor, é Jesus. Pedro estava nu, o que mostrava a sua atenção, né? Queria pescar e foi nu, para poder realmente se aliviar de tudo, da tensão, daquela situação de não estar com Jesus. Jesus está morto, mesmo tendo ressuscitado, mas não estava mais com Jesus. A missão ainda não estava totalmente completa na cabeça dele. Mas quando diz é Jesus, diz a passagem que ele pegou a sua roupa, se cingiu, amarrou, se atirou nas águas. Por enquanto que todos os outros vieram no barco, puxando a rede, ele se atirou nas águas e foi se encontrar com Jesus. E depois chegou os outros, sentaram, comeram com o mestre pão e peixe. E Jesus então vira para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, eu te amo. Jesus disse: apacentai o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacentai o meu rebanho. Repare que Jesus não manda Pedro fazer nada de complicado com o rebanho, com as almas. E sim, apacentar quer dizer alimentar o rebanho. O que nós estamos precisando é do alimento que ele tem, do alimento do amor, do alimento do conhecimento verdadeiro, amoroso do Evangelho, do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele, na condição de pedra, de amor, poderia nos alimentar. E o amor é o verdadeiro alimento das almas. O amor nos alimenta. Não a teoria, nada, não eram os conhecimentos de Pedro que poderiam alimentar as almas. O que alimenta e consola corações é o amor. Então disse Jesus: apacentai o meu rebanho. E pela terceira vez Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? E diz a passagem que ele se entristeceu. Mas por que ele se entristeceu? Ele se entristeceu porque ele conhecia verdadeiramente e sabia verdadeiramente que Jesus lia o coração das pessoas. Porque certa vez, numa casa, entrou um paralítico pelo telhado, porque era uma grande multidão e ele não conseguia entrar carregado para ser curado. E Jesus disse para o paralítico: vai, os teus pecados estão curados. Mas ele continuou paralítico. Estão perdoados. Mas ele continuou paralítico. E os fariseus duvidaram: pô, como é que pode? Como é que os pecados estão perdoados se ele está paralítico? Ele continua paralítico. E Jesus diz a passagem, lendo no coração deles, eles estavam duvidando. Jesus disse assim: o que é mais fácil, perdoar os pecados ou dizer levanta-te e anda? O Senhor já disse que os seus pecados estão perdoados, então pega a tua cama, levanta-te e vai para casa. Então ele lia o coração dos fariseus, lia o coração dos homens. Então quando ele pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me ama? Ele mostra toda a confiança em Jesus. Ele colocou seu coração a nu, como ele estava nu na praia, para relaxar e ter mais facilidade para pescar. E agora ele
te amo, como estivesse dizendo, leia no meu coração. Você não leu no coração dos pais? Eu leio, tu sabes todas as coisas, verdadeiramente tu sabes que eu te amo. Então ele colocou o coração a não, foi a maior prova, a maior certeza de que ele amava Jesus, ele apela para o conhecimento do Mestre. Eu não digo para você que eu te amo, você que conhece todas as coisas, você que sabe que eu te amo. Então coloca a responsabilidade em Jesus. Jesus podia fazer essa leitura nele, que era uma leitura de amor. Ele ia encontrar amor. Jesus então fala para Pedro, então segue-me, Pedro, você vai me seguir. Como eu passei por esse tipo de morte, você também passará. E diz para Pedro, olha, quando você era moço, você mesmo colocava a tua roupa, botava o teu cinto, ou te cingia, você mesmo te amarrava. E ia para onde você achava que deveria ir. Quando você ficar mais velho, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Um outro virá, vai te amarrar e vai te levar para onde que você não quer. Então fala, diz a passagem, do tipo de morte que ele teria. Quer dizer, quando ele ficar mais velho, um outro, quer dizer, um carrasco, vai fazer o que quiser com você. Ou em outras palavras, irá te passar por uma morte violenta. Você me segue. E ele, por ser muito amoroso, por ser um pastor, ele fica preocupado com os outros. E diz a passagem que João, o evangelista, estava perto dele, estava atrás dele. E ele então imediatamente pergunta para o João, né? E como se estivesse colocando a mão no ombro e dizendo, e esse meu amigão aqui, o que vai acontecer com ele? Esse que foi tão legal que deixou ficar perto de você e que deixou eu entrar lá no pátio da casa de Caifás. E com esse daí, o que vai acontecer? Comigo vai acontecer isso, e com esse? Olha, João, o evangelista, prefigura a humanidade toda. Lembram? Do alto da cruz, Jesus deu a sua mãe para João. João significa a humanidade toda. No fundo, a preocupação dele para com João é a preocupação dele para cada um de nós. E para com eles, o que irá acontecer? E no caso de João, Jesus explica, esse eu quero que ele fique. Esse não vai passar por esse tipo de morte. Esse não vai passar. Esse eu quero que ele fique até que eu venha. Ou melhor, haverá essa segunda vinda nele, mas que ainda não haverá em você. Você ainda não está devidamente preparado para ser ainda plenamente um comigo. Olha o teu cargo, ainda é muito grande. Mas ele não. Com ele isso acontecerá. Eu quero que ele fique até que ele venha. E surgiu a tradição de que João, o evangelista, não morreria até uma possível ou uma outra encarnação ou manifestação de Jesus no planeta. E João mesmo explica, não é isso. Ele está dizendo que, não está dizendo que eu não vou morrer, ele está dizendo que ele quer que eu fique até que ele venha, mas em quem? Nele. Para que ele, João, seja plenamente um com Cristo. Com você não, você me segue, você vai passar pelas minhas dores, vai ter o mesmo tipo de vida, vai me seguir nas minhas dores. E Pedro seguiu o Mestre. Foi um exemplo, foi um gigante, uma vida irrepreensível de amor, sempre de amor para com Cristo. Com todas as suas vacilações humanas, mas uma vida de amor. Até que ele chega em Roma e tenta pregar o cristianismo em Roma. E Roma, diferente de todos os outros lugares, não queria de maneira nenhuma aceitar o cristianismo. A devassidão, o desequilíbrio espiritual, moral em Roma era imenso. A perseguição aos cristãos, os cristãos trucidados na arena, era um desânimo para Pedro. Ali, podemos dizer que ali sim, verdadeiramente, ele estava numa grande negação. Agora, não com relação a Jesus, mas a tarefa dele. Ele, então, vendo que Roma era impossível penetrar na alma de Roma. Roma era uma Babilônia, era um monstro. Ele resolve voltar para Jerusalém. Ele não desanimou do trabalho. Ele continua cristão e querendo divulgar o cristianismo. Nem Roma que ele achava na sua compreensão. Roma não quer. Eu fiz tudo, mas Roma não quer. Então eu tenho que ir embora. Ele vai embora. E Jesus aparece para ele, fazendo o caminho contrário, indo em direção a Roma. Ele fala, covarde do homem, aonde vai, Senhor? Jesus disse, eu vou a Roma. Ele, mas Senhor, lá em Roma ninguém quer nada. Lá em Roma há uma devassidão. Lá em Roma há um desequilíbrio moral. Lá em Roma o cristianismo não quer penetrar, Senhor. Jesus disse, é necessário ficar e ir até a morte, para que através do exemplo o cristianismo seja implantado no coração dos outros. É a força do exemplo, a força de pastor, não abandonar o rebanho nunca, as ovelhas perdidas nunca. Pedro, essa é a missão. Então eu vou para fazer isso no seu lugar.
tornarei para Roma. Volta para Roma, em Roma é preso, e preso pede para ser crucificado, mas crucificado de cabeça para baixo, que quem era ele para ser comparado ao seu mestre? Então, ele foi joelhado, o karma se fez, a expiação foi violenta e ele consolou corações. Deu um exemplo de amor no alto da cruz, de cabeça para baixo, dizendo: aceito o sacrifício, vou verdadeiramente, como prometi, a morte com Cristo, agora eu possuí, e já amadurecido, compreendendo, quero deixar a lição para todos. Estou morrendo como Jesus, mas não sou ainda igual a ele. Por isso, de cabeça para baixo. A quem nós devemos seguir não é o Pedro, e sim Jesus. Ele é a pedra angular, já escreveu Pedro na sua carta, como nós acabamos de ler aqui. Então eu quero ser crucificado em sinais de cabeça para baixo. Esse foi o Cristo que queimou o coração de Pedro. Pedro era pedra porque tinha essa afinidade com o amor de Jesus. E uma afinidade que formava uma única unidade. Pedro era verdadeiramente um em amor com Jesus, não espiritualmente, coisa que precisou amadurecer através dos tempos, para ele passar por várias reencarnações, vindo como discípulo de Francisco, quando foi Frei Leão, vindo mais tarde como Pedro Baldi, dando um exemplo de amor, de renúncia total, e só aí, na forma de velho, de cansado, de prisioneiro de Cristo, só extremamente velho, que ele diz que o Cristo apareceu para ele, e já com os fluidos totalmente esgotados, já na hora de passar, de fazer a passagem, Cristo apareceu para mim. Escreve ele no livro História de um Homem. E nesse exato momento eu entrei na luz do Cristo e passei a ser e tomei a forma do Cristo. Então precisou os milênios para transformar e realizar verdadeiramente essa segunda vinda nele. Mas ele desde lá era o pastor de almas, o pastor que realmente manifestava um amor irrestrito à figura de Jesus. Esse Cristo que queima Pedro é que é o exemplo. E que nós devemos sempre questionar em nós até onde que fazemos uma interpretação apressada dessa figura que foi queimada por Jesus. Qual seria o nosso procedimento se nós estivéssemos no lugar dele? O que faríamos? Como agiríamos? Então esse Cristo que queimou a Pedro é o mesmo Cristo que também se aproxima de nós e nos convoca e também nos pede, porque ele também nos deseja nos queimar de amor. Nós precisamos também ser queimados por esse amor. É um amor que abrasa, é um verdadeiro fogo em que as pessoas não podem respirar, virar para frente, para trás e para o lado, tudo é Cristo. Era isso que Pedro vivia, era isso que Pedro sentia, e esse é o convite que ele nos traz através do seu exemplo para nós. O Cristo que ele nos ama, ele quer trazer para nós, para a gente amar também e nos libertar. E o Cristo que ele nos ama é esse, um Cristo verdadeiro, um Cristo vivo, um Cristo fogo, um Cristo amor, um Cristo pedra angular, um Cristo que ele poderia afirmar como nós afirmamos agora. Dizem que houve no Oriente um ser outrora, que sendo espiritual fez-se homem, embora, e entre os grandes digitão das leis, os sábios, sem consultar os falsos alfarrados, foi mestre, sendo humilde nazareno. Concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era um verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como a de passar, o ser humano sem ter luz, se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede, vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai. E aqui a escolha é luz, é paz, é amor, é glória. Que a vida de Pedro possa ser um grande exemplo para nós, possa aquecer o nosso coração e nos permitir que nunca possa acontecer uma falha de negação no nosso coração para o amor irrestrito de Jesus para todos nós.